Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez no Comunicação Sem Rodeios. Eu já quero te fazer uma pergunta. Como é que seria a sua vida se você pudesse identificar em você quais são as melhores formas de aprendizado e comunicação? E como seria se você pudesse identificar isso no outro? Seria bom? Eu tenho uma boa notícia para você. Isso é possível através do que a PNL chama de sistemas representacionais. Você já ouviu falar em visual, auditivo e sinestésico? Não? Vem comigo. TMTV apresenta Comunicação Sem Rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal, Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Pessoal, saber quais são os nossos sistemas representacionais predominantes auxilia muito nas nossas relações com líderes, equipe, família, marido, esposa, filho. Olha só esse exemplo que bacana. Uma mulher chega pro marido e fala assim: pô, você não me ama, cara. Ele fala: mas como assim? Você não me leva para ver um filme, você não me dá flores, você não me olha nos olhos com um olhar apaixonado. E aí ele responde: ué, é claro que eu te amo. Pelo menos 3 vezes por dia eu falo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deu para perceber alguma coisa? Pois é, possivelmente ela é uma visual. Para ela, as representações de amor devem ser visíveis. E para ele, por ser um auditivo, só falando já está ok. Só que não é bem por aí. Reconhecer no outro e em si é muito importante para as nossas relações. Só que nesse assunto, gente, eu não vou falar sozinha. Hoje eu vou conversar com a Bárbara Leão. Ela é treinadora do Instituto Você em Juiz de Fora. Obrigada, Bárbara, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Lili. É um prazer estar aqui com você. Agora me fala uma coisa, Bárbara. O que são esses danados desses sistemas representacionais? Sistemas representacionais dentro da PNL, como você mesma já disse, é a forma como a gente absorve e capta as informações do mundo. Elas não são aleatórias, né? E acontecem de forma muito natural e inconsciente. Então, sistemas representacionais. Os sistemas são os canais sensoriais, visual, sinestésico e auditivo. E representacionais, de onde que veio essa palavra, né? Porque tem a ver com a forma como eu represento o mundo externo de forma interna. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, o meu canal sensorial preferencial é o sinestésico, ou seja, sensações, gosto, cheiro. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu reparei, ar-condicionado, eu estava com calor, sentei aqui mais pertinho. Uma pessoa que é auditiva talvez vai se atentar mais. Se tem algum ruído, por exemplo, alguém falou, não passa andando perto da câmera porque vai aparecer o ruído. Uma pessoa que é mais visual talvez se atente mais à decoração, às flores. O ambiente ele traz 1001 informações, as pessoas principalmente, né? E aí, por qual motivo eu represento aquilo internamente de um jeito e o outro descreve a mesma cena de um jeito completamente diferente? Então, os sistemas representacionais, eles trazem pra gente o conteúdo e o significado, muito mais do que o conteúdo, né? Daquela experiência dentro da nossa vida. E aí a gente constrói, dentro do que a gente chama na programação neurolinguística, o nosso mapa de mundo. Porque o território, ele é o mesmo para todo mundo, mas o mapa, ele é totalmente diferente, né? Como o GPS. Às vezes eu posso ir por um caminho e vou chegar no mesmo lugar que a outra, o território é o mesmo, mas o mapa é completamente diferente. Qual que é a importância dos sistemas representacionais e mais? Eu posso ter 1, 2 ou 3, eu tenho todos, mas um predomina mais? Sim, a gente tem todos, mas a gente tem sempre um que predomina, um que vai ser mais consciente, o outro que é o mais valorizado, que é aquele que a gente usa mais para tomada de decisões, para entender o conteúdo e o significado, e acontece de forma totalmente inconsciente, né, Lili? A gente não fica ali, agora, peraí, deixa eu observar, agora deixa eu ouvir. Não, isso acontece de forma inconsciente. Mas a gente pode tornar isso mais consciente, que é o processo de autoconhecimento, de autopercepção, eu saber como eu funciono, e aí sim saber como lidar com o outro, né? Então, por exemplo, já viu aquela pessoa que está estudando para concurso, ou aquele aluno, né, na escola, que fala, gente, eu estudo, eu leio o livro inteiro, mas não entendo nada, parece que eu nem fui à aula. Talvez essa pessoa seja auditiva. Então ela pode ler, anotar o que for, que ela não vai funcionar daquele jeito. Talvez prestando atenção no professor,
ou ouvindo um audiobook, algo assim, funcione muito melhor para ela. Para mim, por exemplo, é legal a gente dar os nossos exemplos, né? Na época da faculdade, eu tive 2 cadernos e as pessoas falavam, como assim, né? Você não estuda? Eu falo, não, eu preciso sentir o meu sinestésico. O professor, se eu não gosto do professor, eu já gero aquela resistência com o conteúdo. Preciso sentir, prestar atenção naquilo que ele está dizendo, ficar ouvindo que é o meu rebaixado, né? O meu excluído, digamos assim, meu sistema menos predominante. Se eu ficar só ouvindo, eu não consigo absorver, eu preciso realmente me conectar. Então, a gente entender como a gente funciona facilita na negociação, em vendas, nos relacionamentos interpessoais, a lidar com o chefe, com a esposa, né, com o marido. É muito interessante. Eu, gente, sou uma auditiva com sinestésico, então ouvindo e sentindo, né? E eu identifiquei isso e minha vida se transformou, sabe, Bárbara? Eu tinha uma crítica muito grande comigo que eu falava assim, meu Deus do céu, eu cato um livro para ler, eu enlouqueço, né? Eu preciso então ficar reescrevendo, às vezes, muitas vezes as coisas que eu aprendo e tal. E quando eu descobri que ouvindo eu aprendo melhor e falando também eu aprendo melhor, porque eu também falo e me ouço, pô, minha vida foi transformada. Por falar nisso, qual a importância dos sistemas representacionais para a nossa comunicação? Comunicação é interessante a gente falar, é o foco aqui de hoje, que a gente muitas vezes, né, Lili, a gente vê até em treinamentos, nas empresas, a gente foca muito em entender o outro, na comunicação com o outro, oratória, mas muitas vezes o que impede a gente de ter uma comunicação efetivamente assertiva tá em não se perceber. É muito importante, como você disse, eu saber como o outro funciona. Ele é visual, ele é sinestésico, é auditivo, porque aí a gente vai ter uma comunicação mais assertiva. Mas muitas vezes eu não consigo perceber isso em mim. E aí, os sistemas representacionais, eles trazem as submodalidades, que é muito interessante. Legal. É muito bacana, Lili, porque quando a gente vai falar desse assunto, parece algo simples, né? Ai, por que tá falando disso? Todo mundo sabe que é assim que a gente interpreta o mundo. Mas será que a gente sabe de verdade qual que é o peso que isso tem em como a gente registra as coisas? Então, as submodalidades, elas são o refinamento dos sistemas representacionais. O que isso quer dizer? O visual, ele vai ter as características longe, perto, brilhante, escuro, claro, né? Vai colocar a pessoa mais longe, mais perto, vai trazer cor, preto e branco. O auditivo, ele vai trazer um som, um ruído mais alto, mais baixo, tom de voz, se é mais suave. O sinestésico traz cheiros, memórias com gosto. Sabe aquela coisa de sentir a pessoa, nossa, lembrei de alguém. Então, o sinestésico traz isso. E aí, como eu falei mais cedo, quando a gente interpreta o mundo e cria esse nosso mapa através dos sistemas representacionais, a gente cria uma imagem mental. E aí, quando a gente traz essa imagem para interpretar as outras coisas do mundo, né, ou diante de um conflito, ela representa um conteúdo e um significado. Por exemplo, você que está vendo a gente aí, faz esse exercício agora rapidinho. Imagine uma pessoa que você tem um conflito no trabalho, talvez em casa. Cria aí mentalmente essa cena, como se essa pessoa estivesse aí na sua frente. Se facilitar, fecha os olhos, né, Lili? Ah, é sempre bom. bom. Fecha os olhos e imagina. Essa pessoa está perto ou longe de você? Essa imagem que veio aí, ela tem cor ou ela é preta e branca? Ela tá brilhante ou ela tá mais escura, mais fosca? Tem movimento ou parece uma fotografia? Tem algum som? Ou é como se fosse um silêncio ali, música talvez? Vem alguma sensação, um cheiro, uma lembrança de um gosto? Agora presta atenção nisso. Fechou? Então agora, imagine essa mesma pessoa afastando. Talvez, como é uma pessoa que você tem conflito, ela provavelmente apareceu aí na sua imagem mental bem pertinho de você, provavelmente maior do que você, te olhando de cima para baixo. Então faz esse exercício para mudar o significado. Afasta essa pessoa mentalmente, coloca ela do seu tamanho, não precisa diminuir, mas do seu tamanho, olhando direto nos seus olhos. Talvez coloque ela um pouco mais de lado. Se a cena veio preta e branca, coloque em cor. Se está em cor, coloca preta e branca. Vai invertendo as submodalidades. Coloque uma música talvez engraçada. É bem provável que agora, se você efetivamente faz isso com verdade, o significado desse conteúdo muda. Ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, mas já acabou o nosso tempo. Bárbara, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Lili.
Meninos e meninas, pessoal de casa, muito obrigada pela participação e nós vamos dar continuidade a esse assunto. Na verdade, nós vamos falar sobre essa comunicação interna, como a Bárbara disse, esse olhar para a gente mesmo no nosso próximo programa. Vou falar sobre automotivação e comunicação. Ficou interessado? Então eu te espero segunda-feira. Até lá! Comunicação sem rodeios. Oferecimento Ribeiro e Arrabal, Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.